Olá, meus amigos da Etere, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Kennedy Ramos, eu sou um dos psicólogos aí da nossa marca. E seguindo aí o nosso tema atual, a gente tem falado por esses dias sobre ansiedade. Eu vim trazer mais algumas informações sobre ansiedade. Então, para quem acompanha a gente lá no Instagram, percebe que a gente tem postado uns videozinhos no Reels. Mas os vídeos do Reels são vídeos curtos, então se você quer saber sobre esse tema de uma maneira mais didática, acompanhe a gente até o final desse vídeo, que no final eu vou falar sobre uma técnica de relaxamento que você pode aplicar no momento de uma possível crise de ansiedade. Então poderíamos dizer que o que ocorre no momento em que ficamos ansiosos é o nosso sistema nervoso central. Ele começa a receber alguns estímulos que vão aumentar o nível de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Então naquele momento a gente começa a estar um pouco menos apto a pensar de forma racional, uma vez que um alto nível de ansiedade pode bloquear a nossa capacidade mental de elaborar estratégias para conseguir sair dela. Então o que você precisa fazer é primeiro se acalmar, para assim então você conseguir pensar modos mais funcionais de lidar com essa situação, enfrentando a ansiedade. Então a melhor forma de trabalhar a ansiedade é enfrentando ela, confrontando ela e não fugindo dela. A maioria das pessoas com ansiedade assumem esse comportamento de evitação, que seria basicamente fugir do evento estressor. Então se uma pessoa sabe que se ela sair na rua ela vai se sentir ansiosa, naturalmente ela prefere se isolar, ficar dentro do quarto e não ter que sair na rua para não ter que passar por aquele momento de ansiedade. Então assim, a ansiedade realmente não vai ocorrer, porque a pessoa está assumindo um comportamento de evitação. Mas isso é muito prejudicial, porque a ansiedade não é confrontada. Então por isso o comportamento de evitação não é o comportamento recomendado no momento de ansiedade, mas sim o enfrentamento. Então, quando a gente diz que você primeiro precisa se acalmar para depois pensar modos mais funcionais, essa é a questão. Então, como se acalmar em momentos de ansiedade? As técnicas de relaxamento podem ajudar. Então, me acompanhe que nesse momento eu vou passar para vocês uma das técnicas de relaxamento mais utilizadas por conta da sua funcionalidade, acessibilidade e simplicidade, diríamos. Essa é a técnica da respiração profunda ou respiração diafragmática. E ela consiste em você parar por um momento e respirar da maneira adequada, da maneira correta, para poder sim reduzir o nível de cortisol do seu organismo, para que assim você consiga então pensar de maneira mais consciente, de maneira mais funcional. Então é um momento de uma possível crise, ou que você começa a identificar que a crise talvez esteja prestes a ocorrer, ou que você vai se expor a algo que você sabe que te causa ansiedade. Aplique inicialmente essa técnica de relaxamento e depois tente pensar uma maneira funcional de trabalhar aquilo ou de se expor àquele evento estressor. Então, qual é o procedimento mais simples para aplicar a respiração diafragmática? Essa é uma das formas, mas vários profissionais adaptaram essa técnica de maneiras diferentes. Então, se você conhece ela talvez de uma outra forma, você pode aplicar essa outra forma se ela funciona com você. Você pode usar a sua mão dominante. Então, se você é destro, você vai colocar a sua mão direita no abdômen e a sua mão esquerda você pode colocar no peito, para perceber se você está fazendo certo, está aplicando corretamente essa técnica. Geralmente a gente respira de maneira superficial, que é a maneira como a gente acostumou a respirar. Quando a gente respira, os ombros sobem, né? Na técnica da respiração diafragmática, você vai perceber que essa é a maneira incorreta de praticar a respiração profunda. Então, com a mão dominante no seu abdômen, você vai perceber que durante a respiração, a sua barriga vai estufar, o seu abdômen vai estufar. E o ato de respirar, de puxar o ar, ele tem que ser o mais suavizado possível. Então você pode imaginar algumas analogias simples para fazer isso de uma maneira mais funcional. Então quando você puxar o ar, tente fazer isso de modo suave, como se você estivesse cheirando uma flor, por exemplo. E aí, com a mão dominante, você vai perceber que o seu abdômen estufou, que a sua barriga cresceu. Se não deu certo de início, pratique até que você consiga fazer isso de maneira correta. Então, você puxa o ar
continentalmente uns 4 ou 5 segundos, e quando você soltar o ar, você vai soprar pela boca também de maneira muito suave. E aqui eu vou usar uma outra analogia. Imagina que tem uma vela na sua frente e você quer brincar com a luz da vela, você não quer apagar ela, você só quer fazer a chama balançar. Então você vai soprar de maneira bem suave. Então puxou o ar, cheirando a flor, segurou por uns 4 segundos, soprou a luz da vela, bem suavizado, de maneira que todo o ar que você puxou saia pela boca de modo suave. Então seria mais ou menos cheirar a flor, soprar a vela, cheirar a flor, soprar a vela. E aí você vai perceber que o seu abdômen estufa quando você cheira a flor e ele contrai quando você sopra a vela. Então você vai repetindo isso várias vezes até que você comece a se sentir mais calmo. Uma forma interessante de você pôr a sua mão esquerda no peito também é perceber que os seus batimentos cardíacos eles vão diminuindo a frequência conforme você vai aplicando da maneira correta a respiração profunda ou a respiração diafragmática. Então, naturalmente, em uma crise de ansiedade, em um momento que pode causar uma crise de ansiedade, o coração ele bate mais forte, a frequência cardíaca aumenta. Esse é um dos sintomas fisiológicos da ansiedade. Então, com a sua mão no peito, conforme você vai aplicando a técnica da respiração profunda, você começa a perceber que a frequência cardíaca está voltando ao normal. Isso vai dizer para sua mente que você está começando a ficar calmo. Então, mais uma vez, cheirou a flor, soprou a vela. E aí você vai fazer isso e repetir isso de forma gradual até você perceber que você está realmente ficando mais calmo. Feita a técnica da respiração diafragmática, é o momento de você então enfrentar a sua ansiedade ou elaborar maneiras. E aí existem outras intervenções que a gente pode estar abordando em um outro vídeo, elaborar um plano de ação para lidar com o evento estressor. Então a técnica é só para você se manter calmo ou buscar ficar calmo no momento da ansiedade. Ela não vai em si resolver o seu problema. Você está ansioso, por exemplo, para uma prova que você vai fazer, você não vai só aplicar a técnica e acabou a ansiedade, você vai aplicar a técnica e depois você vai estudar para aquela prova, né? Então você vai estar efetivamente procurando formas de lidar com o evento estressor. Então esse foi o vídeo, a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e também aproveita para seguir a gente lá no Instagram. A gente tem feito posts diários e contínuos sobre diversos temas em saúde mental, inclusive sobre ansiedade. Também tem um postzinho lá ensinando a respiração diafragmática de uma maneira mais didática. Acompanhe a gente lá, acompanhe os nossos videozinhos. Se você quiser, pode acessar o nosso site, a gente tem artigos lá publicados, ou acesse a nossa plataforma de podcast no Spotify, é só procurar por EtheriaCast. E é isso, gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, até a próxima.